Boa tarde, vamos para mais um vídeo? Então, vamos continuar aquele estudo do Evangelho de Marcos que estamos fazendo, tá certo? Ainda estamos no capítulo 1, agora vamos ler do versículo 29 em diante. Diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tocou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servir. Eu acho bem interessante o que está nesses versículos, que nós vimos então no vídeo passado, por último, que Jesus entrou numa sinagoga, começou a ensinar, as pessoas estavam maravilhadas desse ensinamento dele, e depois, para tentar atrapalhar tudo isso, já que estava sendo algo tão precioso ali para aquela sinagoga, houve uma manifestação demoníaca, alguém se levantou, possesso, e tentou atrapalhar por completo o que Jesus estava fazendo ali. Mas Jesus, com toda a autoridade que lhe foi confiada, ele resolveu a situação expulsando o demônio daquele homem. E logo depois que eles saíram dessa sinagoga, então, como está nesse versículo 29, eles se direcionaram para a casa ali de Simão e André. Então, esses discípulos que estavam acompanhando Jesus, foram até a casa de Simão e André. Nós já conversamos um pouquinho em estudos passados de quem se trata esse Simão. Nós sabemos, é o apóstolo Pedro. Então, foi para a casa dele que eles se direcionaram. E provavelmente, nós estamos falando aqui de Cafarnaum, provavelmente essa casa foi usada como um ponto de pregação, provavelmente Jesus, sempre que estava próximo a essa região, nessa região, ele usava então, Pedro e André, a sua família, de uma certa forma, estava abrindo as portas para que Jesus tivesse um ponto ali para poder ensinar e pregar para aquelas pessoas. Isso é muito interessante, Então você vê aqui que esses discípulos, eles abraçaram mesmo esse compromisso com o Evangelho. Tá ok? Mas havia um problema, uma dificuldade nessa casa, nesse dia específico. A sogra de Simão estava-se acamada, com febre. E logo foram e falaram para Jesus a respeito dela. Então chegaram na casa, mas Simão percebeu então que a sua sogra estava com febre. Lucas disse tratar de febre alta. Então estava acamada, não conseguia levantar da cama, E Jesus então foi comunicado disso. E imediatamente ele foi até a sogra de Pedro, a tocou, e o texto diz que imediatamente essa mulher foi restabelecida, foi curada, E mais ainda, diz no finalzinho do versículo 31, E a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então tem algumas coisas aqui bem interessantes que precisamos comentar, o primeiro aspecto é essas curas que Jesus realizava. É impressionante como era algo completo, era algo que fazia toda a diferença. Não era curas simplesmente superficiais. Jesus não paliava a possibilidade de uma cura aqui. De fato, essa mulher ficou restabelecida. Provavelmente não se tratava de uma mulher nova, já era uma senhora. Quem já teve febre, e febre alta, que sabe a condição lastimável, a condição deplorável que fica o corpo. Mesmo depois de você tomar algum medicamento que resolva o problema, baixa a febre, o corpo da pessoa fica moído, a pessoa fica com muita dificuldade de assumir qualquer responsabilidade e atividade normal. A gente sabe que é assim. Mas você percebe aqui que bastou um toque de Jesus, essa senhora ficou completamente curada, restabelecida, e o texto diz aqui que ela levantou e passou a servi-los, está no versículo 31. Ela levantou e passou a servi-los. E venhamos e convenhamos, não tinham micro-ondas naquela época para tudo ser muito prático, tudo ser muito rápido.
Então, para servi-los, no sentido aqui de preparar uma refeição, de providenciar coisas para que esse grupo se alimentasse, realmente essa mulher foi totalmente restabelecida. Tá? Então, o primeiro aspecto para notarmos é isso. As curas que Jesus realizava aqui no primeiro século, no início, era algo completo. Não era superficial. Tá? Eu estou falando isso porque hoje em dia também alega-se, fala-se que faz e realiza e acontece. Parece que só não tem muito efeito, não surte muito efeito todo esse poder de muitas pessoas, muitos grupos religiosos com relação ao Covid-19, né? Porque tudo está dependendo da ciência aí. Né? Então, mas não só com relação a isso, porque realmente é uma pandemia, algo que se alastrou, vamos levar em consideração tá? A grandiosidade dessa doença e desse problema. Mas eu acho interessante que hoje em dia pessoas estão reivindicando, né, o mesmo poder, a mesma condição, né, impõe a mão, ora, faz e acontece, mas a gente percebe que é superficial, né? É superficial. Né? Logo em seguida manda tomar remédio, logo em seguida manda procurar um médico, né? E ai das pessoas se não fizerem. Se crer, eu fui vítima disso com uma mãe que tinha diabetes, né? E uma vez no Ministério de Cura ela participou e orou com fervor, com insistência ali, e chegou em casa depois dessa reunião reivindicando a cura. Ora, se eu estou curado, eu vou comer o que eu tenho vontade, o que eu quero. E foi para a cozinha então, fritou uma linguiça e fez alguma coisa lá que ela não poderia ter feito, porque o diabetes dela era alto. Moral da história, minha mãe foi parar no coma, né? Ficou ruim, e se não é a agilidade nossa, dos filhos ali, talvez ela teria morrido nessa época. Então veja bem, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado. O que Jesus faz aqui é uma coisa completa, tá? E não superficial, como a gente infelizmente sabe que é isso que existe por aí. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, tá certo? Porque no versículo 30, veja bem, a sogra de Simão achava-se acamada. Essa senhora era a sogra de Pedro. Ora, quem tem sogra é porque tem esposa. Vocês concordam comigo? Então, o apóstolo Pedro ele era casado. Não é? Como o apóstolo João, que é citado como era presbítero, ele, Pedro, eles eram presbíteros, eles tinham esposa, porque é uma exigência para ser presbítero, para ser pastor, é ser casado, é ter esposa. E por que eu estou citando isso? Tá? Porque, para muitos, né, segundo a interpretação de um grupo religioso muito grande, muito forte, vamos dizer assim, Pedro foi o primeiro papa, não é isso? Então, toda essa hierarquia papal iniciou-se e partiu de Pedro. Né? Como lidar com isso? Como nós chegarmos na Bíblia, abrirmos as suas páginas, começarmos a ler passagem como essa e nos deparamos com a ideia de que Pedro era casado. E agora a prática, a condição dessa igreja para os sacerdotes, para aqueles que assumem a liderança, estão à frente e tudo mais, a exigência dessa igreja é que seja solteiro, que não se case, né? Então fica uma situação um pouco delicada, né? Crer em quem? Crer no quê? Nas escrituras, né? Ou num concílio, ou num grupo de homens, ou mesmo no que se alega ser, né, o chefe maior da igreja. Né? Crer em quem? Não é mais razoável crermos nas escrituras? Crermos no Espírito Santo que inspirou esses homens a escreverem? Então, aqui não é uma invenção, é fato. Eu instigo você que professa a fé católica, pegue a sua Bíblia e abra nessa passagem. Está lá escrito exatamente o que eu estou lendo aqui no versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada.
questione, interrogue, pergunte. Porque um dia nós seremos julgados por esse livro, pelas Escrituras. É bem claro isso nas Escrituras. João capítulo 12 diz isso. O que vai nos julgar no último dia é a Santa Palavra. Então, acreditar que essa Santa Palavra de agora, de hoje, é uma interpretação, é uma revelação de Deus, mas é uma revelação arcaica, antiga, né? Que não tem mais valia e préstimo no sentido de aplicação prática. Porque a resposta de qualquer sacerdote desses, o padre da paróquia que você faz parte, vai ser essa. Mas veja bem, se nós vamos ser julgados, será que Deus nos julgaria por algo arcaico e algo que não tem mais valia? É uma revelação antiga? Cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, de fato, Pedro foi casado e o que Deus quer, inclusive o que a Bíblia fala, uma das características dos líderes da igreja, presbíteros, bispos, pastores, que inclusive, né, essa interpretação de que é uma hierarquia onde o bispo está no topo, né, abaixo dele os pastores, abaixo dos pastores os presbíteros, né, é outra coisa confusa, porque a Bíblia não define dessa maneira. Quando ela está falando de bispo, de pastor, de presbítero, se trata da mesma pessoa. São características diferentes. Bispo é a ideia de supervisão. Pastor que cuida, olha, protege a ovelha. E presbítero é o ancião, maduro, experiente, né? Cabelo branco, daquilo que já viveu, aquilo que já experimentou como homem. Inclusive, é interessante que nas características desses homens que lhe deram, né, é necessário ser casado, é necessário ter uma família respeitável, é necessário que os filhos desse varão, desse homem, tenham uma postura digna diante da igreja. Então, veja bem, a gente precisa tomar cuidado. E hoje em dia a gente vive um contexto de muita liberalidade, né? Frouxidão, eu deveria dizer, com relação à eficácia das Escrituras. Então, o ponto aqui é, Pedro tinha uma sogra, logo ele foi casado. 1 Coríntios 9 diz que essa esposa acompanhava ele no seu ministério. Então, isso é para ser praticado, né? Homens têm plena liberdade para se casarem e se almeja realmente o ministério, se almeja trabalhar para o Senhor, se esforce para fazer bem dentro da sua própria casa. Que vai ser um bom indício para a igreja. Se ele fizer bem na casa dele, é indícios de que ele poderá fazer bem na igreja. Tá ok? Aí a gente segue um pouquinho mais, do versículo 32 até o versículo 34. Diz o seguinte, deixa eu ver aqui, 32 ao 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então veja bem, né? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, né? Então a fama de Jesus começa a correr célebre, né? No vídeo passado, no versículo 28 desse capítulo 1, diz o seguinte, ó, então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. Né? Essa cura que ele realizou, expulsando o demônio ali, naquele homem na sinagoga. Então correu célebre. Mediante isso, as pessoas então estão levando, né, os enfermos. É interessante que diz aqui que todos os enfermos, né, foram levados até ele, né? Se reuniram à porta ali, à entrada da cidade, que era um lugar muito significativo naquela época. Muitas coisas aconteciam à porta dessas cidades, tá? Então imagina aqui, todos os enfermos, né? Então a gente classifica aqui com quaisquer tipos de enfermidade. E é isso que a Bíblia ensina sobre Jesus, tá? Então ele chegava no lugar, todos os enfermos eram levados, independente de qual tipo de enfermidade era. E o interessante é que nos é dito em várias passagens, não só aqui, que todas essas pessoas saíam curadas. É outro indicativo do que o que Jesus realizou foi algo tremendo. Foi algo tremendo.
é necessário fazer essa distinção. É necessário mostrar aqui que Jesus realizou uma obra completa. Imagina você chegar num lugar, todas as pessoas daquela redondeza, daquela cidade, estão sendo trazidas para você, independente da enfermidade, qualquer tipo de enfermidade. E bastava-lhe você dar um toque nessa pessoa. E essa pessoa teria o seu problema resolvido, a sua doença, a sua enfermidade curada completamente. Lembra da sogra de Pedro? Lembra uma febre alta, acamada, ela estava acamada, ela não conseguia levantar. Bastou Jesus lhe tocar, foi curada totalmente e passou a servir-lhes. Provavelmente foi pegar um pouco de lenha para colocar naquele fogão, esquentar uma água, fazer uma comida. Uma tarefa difícil, pesada, vamos dizer assim. Prova de que foi restaurada totalmente. E essas pessoas que estavam sendo levadas à porta tiveram a mesma experiência. Ao Jesus tocar-lhes, saía completamente curado. Bem diferente do que a gente vê acontecendo por aí. Bem diferente. Essa é a verdade. Tá ok? Essa é a verdade. Então eu estou apelando para você aqui no estudo de Marcos, tente fazer uma avaliação, uma comparação entre o que está acontecendo aqui, o que aconteceu com Jesus, né? O que aconteceu com os apóstolos, porque ele transferiu depois essa condição, esse poder de eles realizarem, porque era necessária a realização desses sinais para confirmar a palavra. E esse que é o ponto. A gente tem uma palavra aqui, a doutrina de Cristo, o mandamento do Senhor, que resumiria no Novo Testamento e na Nova Aliança. Isso é feito inicialmente de boca, não é? Ainda não havia sido escrito. Isso se deu só depois, com o passar dos anos e tudo mais, o Espírito Santo capacitando os apóstolos, e eles tiveram então condições de fazer isso, né? Claro que o Senhor é ressurreto ali na condição de Espírito, né? Auxiliando e ajudando a cada um desses homens, porque era necessário ter essa palavra escrita depois de um determinado tempo, certo? Porque uma vez que eles escreveram as Escrituras, então não haveria necessidade de esses sinais, esses prodígios estarem se perpetuando. Porque uma vez que a gente tem a devida fé e dá a devida credibilidade às Escrituras, não é necessário alguém fazer um coxo andar na minha frente, alguém fazer um cego de nascença ver na minha frente, alguém acalmar uma tempestade, andar sobre as águas, ressuscitar mortos. Não é necessário fazer isso para que eu creia. Porque eu vou abrir as páginas da minha Bíblia, vou ler e, pela fé que eu tenho, uma vez que a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro, eu creio. Eu creio que isso é verdade. E eu sei que ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus, foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele realmente teve poder de realizar isso. Porque era mais do que nunca necessário crer que aquele simples galileu, aquele homem que era um simples carpinteiro, de fato se tratava do Filho de Deus. E o que ele ensinou, o que ele orientou, o que ele falou, isso é para ser seguido. Porque quando a gente segue, a gente está fazendo a vontade de Deus. Longe de pensar como alguns, de que o que Jesus disse lá no primeiro século é antigo, é arcaico, não tem mais valia, não tem mais presteza para nós nos dias de hoje. Não é? É arcaico, é antigo. Nunca devemos olhar dessa forma. Você percebe então o que aconteceu aqui? Esses enfermos estavam saindo totalmente curados. Não é? Então ele curou aqui no versículo 34, não é? Toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Não é? Então, uma obra completa, né? Então Jesus não só curava, como expulsava esses demônios que mais do que nunca nessa época estavam furiosos, né? Jesus já havia vencido o chefe, o comandante deles no deserto, não é? Então eles ficaram extremamente alvoroçados, porque sabia que com a palavra de Jesus eles não teriam nenhuma força, nenhuma condição de resistência, tá ok? Então, muito bom refletirmos sobre isso, tá ok? E para finalizar, vamos ler os próximos versículos, a partir do versículo 35, que diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
procuravam diligentemente Simão os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Então, a gente percebe aqui que Jesus, então, preocupado, né, logo depois que ele realizou todas essas curas com relação a essas pessoas, né, nessa noite ele parece que não conseguiu dormir bem. Né? Acho que uma atividade muito grande, muita gente, né? Eu acredito que Jesus ficava preocupado com tudo isso e diz que ele levantou então, alta madrugada, e resolveu sair da casa, do local ali onde eles estavam, né? E foi para um lugar isolado, um lugar um pouco distante, e fez isso para que pudesse orar. Eu acho interessante isso. Jesus sentiu a necessidade de estar um pouco só, né? Nesse lugar mais isolado. E agora ele ia meditar no Pai, ele ia conversar através das orações com o seu Pai. Eu acho bem interessante isso. Jesus, eu acredito que ele demonstra aqui uma atividade perfeita de quem assume a responsabilidade que ele assumiu. Né? Nós estamos falando aqui de uma multidão, né, de pessoas indo atrás dele, né? As necessidades diversas entre elas, né? E ele se envolvendo com tudo aquilo, então ajudando e sabendo que o pai estava ali permitindo esse poder, né, para que ficasse confirmado para as pessoas que de fato ele era o Filho de Deus, ele não queria perder nenhuma oportunidade. Jamais pensar na possibilidade de alguma dessas pessoas voltar para sua casa sem a possibilidade de poder tocar-lhe, né? Sem a possibilidade de ser curado da sua enfermidade, independente de qual tipo de doença essa pessoa tinha. Novamente, é muito importante entendermos isso. E o fato é que ele sentiu essa necessidade, provavelmente sobrecarregou-lhe. Né? Ele estava na condição humana. Né? E na condição humana nós temos limitações, o nosso emocional tem limitações. Né? E eu acredito que é mais ou menos isso. Chegava a determinados momentos que o emocional de Jesus ficava extremamente agitado. E a dica de ouro que ele dá para mim aqui é necessário isolar-se um pouco, é necessário sair um pouco daquele contexto bem, bem pesado, né? Bem carente, vamos dizer assim. Né? Os apóstolos o auxiliavam, é verdade, mas eles não tinham a maturidade, não tinham o mesmo recurso, né, de estarem realizando as coisas que Jesus realizava. Faltava ainda muita maturidade para esses discípulos. Depois eles passaram a ter um relacionamento muito parecido, né, em termos de intimidade, relacionamento com Deus. Mas aqui não, tudo estava nas costas de Jesus. Então, olha só, ele sai para um lugar mais deserto, isolado, e ali ele orava. Ora, os discípulos acordam, né, e olham para o lado, cadê Jesus? Cadê Jesus? E a gente não pode esquecer aqui que nós estamos falando de uma multidão enorme. Né? O dia anterior foi para a porta, foi curado, e com certeza isso alvoroçou ainda mais as pessoas. Quem é esse profeta? Quem é esse homem que está curando todos os doentes que estão indo até ele, com quaisquer tipos de enfermidade? Né? Então os discípulos olharam e viram que Jesus não estava ali, no versículo 36, né? Eles começaram a procurar Jesus diligentemente. Então ficaram tanto quanto preocupados e começaram a procurar. Agora essa preocupação eu acho que está mais ligada à questão de que, como assim? Como ele desaparece? Como ele não avisa ninguém? Daqui a pouco vão começar a chegar pessoas aqui na casa. É bem possível que seja esse tipo de preocupação, tá certo? E não demorou muito, no versículo 37, diz que eles encontraram Jesus, né? Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. É interessante essa palavra, que todos te buscam. É interessante porque parece que há uma certa cobrança aqui. Por incrível que pareça, onde você estava? Todos te buscam, né? Então você não pode desaparecer assim, você não pode sair sem avisar, eu acho muito interessante isso.
E aí a resposta de Jesus ainda é mais interessante. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Parece que essa ideia de monopólio, sabe? Essa ideia de ficar fixo num lugar, e que as pessoas venham até mim, parece que isso não conferia muito com o desejo e a vontade de Jesus. Ele sabia que seria muito fácil se ele ficasse fixo no lugar, né? E simplesmente as pessoas viessem até ele. Jesus queria de fato alcançar o maior número de pessoas. E para que isso acontecesse, ele teria que fazer o que ele propõe aqui. Vamos para outras aldeias, para outras cidades. Foi para isso que eu vim. Tá? Então Jesus mostra para os seus discípulos aqui. Primeiro aspecto aqui muito importante é entendermos isso. Jesus, o mestre dos mestres, sabia suas limitações e a necessidade que ele tinha de manter um relacionamento íntimo com o Pai. Oração, meditação em Deus era tão importante quanto ações valorosas de ir até esses enfermos, de curá-los de quaisquer tipos de enfermidade. Tinha o seu valor muito importante isso, mas a oração, aquele momento mais isolado para meditar, para pensar, para orar, para refletir sobre as coisas, também para Jesus foi tão importante, tão necessário, por isso que ele praticou aqui. E aqueles homens ainda carentes de maturidade, experientes, seus discípulos, se expressaram dessa forma. Como assim você não estava aqui? Todos te buscam. Como assim você não ficou e não quer ficar constantemente aqui? Tem lições para a gente extrair daqui? Com certeza. Com certeza tem lições. Né? Então os extremos são perigosos. Se eu olho e procuro só fazer as coisas e não tiro aquele tempo necessário para meditar, para orar, eu posso estar comprometendo algumas coisas. Por outro lado, talvez eu foco mais isso e esqueço de dar o devido auxílio, ir até as pessoas, ajudá-las. Né? Existe uma enfermidade espiritual da alma que é terrível, é até mais prejudicial do que a física. Pessoas estão morrendo por conta dessas doenças espirituais. O descaso, a frieza, a falta de domínio, a falta de amor no coração, né? A falta de compromisso. Tudo isso não deixa de ser uma enfermidade que prejudica, fere e mata. Então olha que lições maravilhosas Jesus dá pra gente aqui. Tá ok? E aí no versículo 39 diz o texto que então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Então Jesus fez de fato o que ele propôs. Jamais um monopólio em um único lugar e que as pessoas venham até mim. Jamais. Ele iria até as pessoas. Porque ele sabia que existia uma carência muito grande, uma necessidade muito grande de auxiliar e ajudar essas pessoas. Tá ok? Vamos parar aqui e a gente continua em outro vídeo. Espero que esteja sendo proveitoso para você e a gente vai ter uma boa oportunidade, porque são 16 capítulos. Né? Então, vamos caminhando e eu sei que vamos aprender lições significativas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção.